Paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: o Espírito nos livros históricos. O Espírito nos livros históricos. Para isto, vamos ler as Sagradas Escrituras em Josué, no capítulo 1 e versículo de número 5. Josué, capítulo 1 e versículo de número 5. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite. Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Vamos fazer a leitura? Josué, no capítulo 1 e versículo de número 5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Vamos ler mais o versículo 6? Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Mais uma vez, versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Amados, estamos aqui iniciando os estudos para entender a atuação do Espírito nos livros históricos. Os livros históricos, depois do Pentateuco vem de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem surgindo os livros históricos, que vai de Josué até Esther. E nós vamos tratar de que forma o Espírito atuou em cada um desses livros. A primeira coisa que nós entendemos é que Josué ele vai ficar no lugar de Moisés. Moisés ele finaliza seu ministério e Deus precisava continuar o seu ministério aqui na terra. Então Deus levou a Moisés e colocou Josué. E Josué estava em uma difícil missão. É por isso que Deus falou para ele: Josué, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Essa era a segurança que Josué tinha. Josué ele não estava desamparado. Ele não estava sozinho. É bom a gente lembrar, por exemplo, lá no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor Deus, conforme diz Davi, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Ou seja, se Deus está na vida de um homem, se Deus está na vida de uma mulher, vai dar certo. Se Deus está na frente de um trabalho, se Deus está na frente de uma obra, de um ministério, vai dar certo. Foi o que aconteceu com Josué. Foi por isso que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Você vai comandar este povo. E mais, tome cuidado e viva de acordo com a palavra, com a lei. Assim como fui com meu servo Moisés e ele obedeceu. Não se desvie dela e você terá sucesso. São palavras que não só são aplicadas na vida de Josué naquela época, mas essas palavras também são aplicadas nas nossas vidas hoje. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Nós precisamos entender que nós não estamos desamparados. Deus está conosco, porque o mesmo Espírito que trabalhou na vida de Moisés, trabalhou na vida de Josué. E esse Espírito que foi que o guiou, que o fez forte e corajoso. Então, nenhum homem é forte, nenhum homem é corajoso, nenhuma mulher é forte, nenhuma mulher é corajosa. Tudo é pela misericórdia de Deus. Então, a primeira atuação do Espírito na vida de Josué é que nós entendemos que assim como Jesus, o Espírito do Senhor, trabalhou na vida de Josué, ele também trabalhou na vida de Moisés. E ele dá a sua segurança, ele dá a sua palavra que ele não ficaria desamparado. Ele dá a sua palavra que ele poderia ficar forte, firme e se sentir corajoso, porque Deus estava com ele, tendo o cuidado de observar a lei, a palavra do Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, ainda no ministério de Josué, quando vamos ler em Josué no capítulo 6, versículo 20, diz a palavra do Senhor na nova tradução da linguagem de hoje. Então
os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Nós entendemos sobre essa história, os leitores da Palavra de Deus sabem que o povo de Israel estava rumo à conquista de Jericó. E Deus deu uma ordem àquele povo, que eles tinham que andar ao redor do muro de Jericó. E no 7º dia, diz a palavra do Senhor, que aquele muro caiu. Nós vamos entender que Deus ele fez tudo perfeito. Deus ele operou aquele grande milagre. E aqui é uma prova viva de que o Espírito estava atuando na vida de Josué, porque foi o Espírito que cooperou para a queda de Jericó. Foi o Espírito que deu graça em cada detalhe. Façam dessa forma, ajam dessa maneira e vocês vão ver a atuação de Deus na vida de vocês. Então, nós entendemos também que não adianta apenas o Espírito atuar. Precisamos ser obedientes à sua voz, assim como Josué obedeceu cada passo que o Espírito deu a ele. Por isso ele conquistou o milagre, por isso ele conquistou a vitória, que era derrubar o muro de Jericó e com isso conquistar aquele lugar, conquistar aquela cidade. Vemos mais uma atuação do Espírito lá em Josué, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, que diz: "Num dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos." Josué 10, versículo 12 e 13. Então, o Espírito aqui está cooperando na detenção do sol. Isto mesmo, o Espírito permitiu com que o sol parasse para dar a vitória ao povo de Israel através da vida de Josué. Então Deus, mais uma vez, o Deus Espírito Santo, prova a sua atuação na vida de Josué. A primeira observação que temos neste primeiro livro histórico chamado Josué é que o Espírito vai atuar na difícil missão, porém não impossível, de Josué, de continuar o trabalho de Moisés. Ele estava substituindo aquele que se tornou um grande líder, mas Deus estava com ele. Deus disse: seja forte e corajoso, não desista, obedeça a palavra. Se você obedecer a palavra, você vai ser bem sucedido, assim como foi bem sucedido Moisés. Então o Espírito que deu graça a Moisés foi o mesmo Espírito que deu graça no ministério de Josué. O Espírito também atuou de forma bem direta. Nós vamos observar uma ação do Espírito no ministério de Josué e destacamos duas atuações: na queda de Jericó, onde o Espírito vai guiando passo a passo, vai dando graça ao povo para eles conquistarem Jericó, e quando o Espírito resolve parar o sol para dar vitória ao povo de Israel. Então, o mesmo Espírito que deu graça a Josué, o mesmo Espírito que derrubou o muro de Jericó, o mesmo Espírito que parou o sol para dar vitória ao povo de Israel, é o Espírito que está sobre a nossa vida, é o Espírito que está disposto diante de nós. É bem interessante neste momento lembrar que Jesus foi para o céu, mas ele deixou outro Consolador, o Espírito da verdade. E a pergunta que nós queremos colocar diante da Igreja do Senhor neste momento, diante de nós, é: como está o nosso relacionamento com este Espírito maravilhoso, com Deus Espírito Santo? Se você ainda não conhece, Romanos 10, versículo 9 vai dizer: confessa Jesus, até porque o Espírito diz lá em João 16, versículo 8, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é bem interessante lembrarmos que ele não obriga, ele apenas convence. Hoje, através da palavra, ele quer colocar em nós fé em nosso coração, despertar a fé no nosso coração. E nós temos duas escolhas:
viver segundo a sua vontade ou não, viver segundo a nossa vontade. Só há dois caminhos. Quando nós vivemos segundo a vontade do Espírito, vamos ter as vitórias que Deus operou na vida de Josué. Deus vai ser conosco, Deus vai abençoar os nossos caminhos, Deus vai nos ajudar diante de situações difíceis, como na queda de Jericó, em situações difíceis como algo que humanamente muitas pessoas não conseguem entender, como o Espírito parou o sol para dar vitória ao povo de Josué. É simples, porque o Espírito estava com eles. Então, se você ainda não conhece, não perca a oportunidade, se entregue a Jesus. E se você conhece a Ele e algum dia deixou de lado, deixou de buscá-lo, volte hoje aos caminhos do Senhor. Jesus quer continuar a obra que Ele começou na sua vida. E por fim, você que tem buscado, busque cada vez mais e saiba que Ele é contigo, saiba que Ele vai te ensinar a perseverar até o fim, até porque temos preparado para nós, o Espírito tem preparado para nós um céu de glória. Vale a pena permanecer firme ao Espírito. Vale a pena permanecer fazendo a sua vontade. E que Jesus Cristo possa nos abençoar hoje e sempre.